Boa noite. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em dois livros. 1 Samuel, no capítulo 15, versículos 3. Primeira Samuel, capítulo 15, versículo 3, amém? Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupe. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas e camelos e jumentos. Versículos 22 e 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Primeira é Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nessa noite nós te louvamos, nós te damos toda a honra e toda a glória. Senhor, toma a primazia neste lugar. Espírito Santo, tu estás aqui e a tua palavra diz, Senhor, que onde tu estás há milagre, a cura, a libertação. Pai, que nessa noite possas falar poderosamente aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua palavra, precisamos, meu Deus, praticá-la. Precisamos, meu Deus, nos submeter, Senhor, a ti e a tua vontade. Nos conduz a cada dia, Pai, na tua direção, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se queremos, Pai, ter uma vida bem-sucedida, se queremos, Pai, ter uma vida de vitória, devemos submeter totalmente o nosso coração a ti e a tua palavra. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Oramos a ti e te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus, aplauda Senhor. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pelo nosso canal Minac, boa noite, seja bem-vindo. Que Deus possa adentrar o seu lar e que nessa noite a palavra do Senhor possa ser ministrada no seu coração, amém? Irmãos, eu estava hoje aqui com o missionário Osvaldo e o irmão Fabiano, nós estávamos trocando algumas lâmpadas aqui da igreja, e ontem eu fui carregar um peso e senti uma dor terrível na costa, passei a noite e hoje o dia com essa dor incomodando. E quando nós chegamos aqui na igreja, eu e a pastora Elisângela, a apóstola Samira estava ali atrás, e eu falei, pastora, eu queria tirar a oferta, né? Palavra de oferta, por ser mais breve, e a pastora Elisângela ia pregar. E a pastora falou, pode ser, mas na hora Deus ministrou no meu coração,
E o apóstolo, quando me ligou hoje de manhã, ele falou: Valdo, leva uma palavra sobre fidelidade e sobre honra. Então, se eu invertesse a ordenança do pastor, eu estaria pecando, não estaria sendo leal e fiel ao que ele me pediu. E a apóstola falou ali algo muito, muito interessante. Ela falou: quando o senhor subir, no decorrer da sua ministração, o senhor vai ser curado. E passei o louvor todo ali, levantando o braço, gesticulando, e glória a Deus, não estou mais sentindo nenhuma dor, e tomei o meu comprimido de Isaías 54, 53:4. Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você só fica enfermo se você não se apoderar da palavra do Senhor, amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira, segunda vez? Levante sua mão aí, queremos conhecê-los, amém? Muito visitante, glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nesse lugar, com certeza, a sua vida vai ser mudada, amém? Irmãos, eu gostaria de falar sobre esses dois personagens, mas quero me prender mais em Daniel. Comecei lendo 1 Samuel capítulo 15, que fala sobre Saul. Saul, ele teve um chamado de Deus ainda novo. A Bíblia diz que ele estava à procura das jumentas do seu pai, quando ele foi encontrado pelo Senhor, foi chamado para ser rei, e como a pastora Elisângela sempre fala, não importa como nós começamos, e sim como nós vamos terminar. Caminhada cristã é uma caminhada longa, é uma caminhada onde nós vamos passar por muitas lutas, por muitas provações, porque são através das provações, são através dos testes que nós galgamos cada dia mais vitória. Mas nós precisamos ser aprovados. E Saul, ele recebeu uma ordem para ir lá ferir Amaleque. Amaleque, ele estava perseguindo Israel, matava as famílias, matava filhos, destruía. E aquilo foi abominável aos olhos de Deus. E ele disse: Saul, através do profeta Samuel, disse: olha, Saul, vai lá, destrói Amaleque, destrói as mulheres, destrói os homens, os animais, destrói tudo. E Saul ali, ele desobedeceu uma ordenança do Senhor. Ele não foi fiel a Deus. Ele não honrou aquele compromisso de Deus para com ele e ele para com Deus, irmãos. Todas as vezes que nós desonramos um compromisso nosso para com Deus, nós não somos aprovados. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou naquele lugar, ele ouviu alguns rugidos de animais, ele ouviu alguns barulhos de sinetos de animais, e ele disse: o que é isso, Saul? Ele falou: não, é o povo pediu para poupar os animais. E a Bíblia diz que ali ele foi reprovado. E aí eu li Daniel capítulo 1, versículo 8, que fala sobre a questão de Daniel ter tomado uma firme decisão. Ele entendeu. Foram levados cativos alguns jovens para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e ali eles seriam treinados para uma outra cultura, para uma outra religião, adorar outros deuses, adorar a idolatria. Mas ele ali entendeu quem ele era em Cristo. E isso é muito importante, eu entender quem eu sou em Cristo. O apóstolo Léo tem falado muito essa palavra de nós nos posicionarmos. Lá no trabalho eu sou meio crente, meia boca, como diz o ditado. Não, aqui na igreja eu sou o jovem de Deus, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus.
Lá na faculdade, eu não digo que eu sou cristão, eu fico neutro. Então nós precisamos tomar uma posição, nos posicionarmos. Foi o que Daniel, ele fez. Ele disse: olha, eu não vou me contaminar com vinho, com as iguarias do mundo, com o sistema da Babilônia. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei aonde Cristo pode me levar, eu sei o que Cristo pode fazer por mim. Quando nós entendemos isso, é maravilhoso. Eu sempre falo que eu vim de Bragança, de um lar muito pobre, e a pobreza, na verdade, ela deixa muitas marcas nas nossas vidas. E eu lembro que eu queria ter uma sandália naquela época, e eu vendia chopp, vendia bolo, vendia tudo para ter aquela sandália, e geralmente não conseguia, porque quando eu pegava o dinheiro, meu pai precisava, e eu tinha que passar para ele, para ajudar a comprar alguma coisa. E quando a gente não entende isso, a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de abundância. E o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então a gente precisa hoje viver a palavra. Semana eu conversei com 2 discípulos meus, mandei uma mensagem, que nós precisamos orar. Nós estamos atravessando um período política, nós estamos atravessando um momento muito difícil, não só no Brasil, mas mundialmente, financeiramente falando. Hoje eu entrei na loja para comprar essas lâmpadas, e eu não sei o que uma cliente tinha comprado, ou foi ver o preço, e ela saiu murmurando, chutando lata sozinha, falando: com esse governo, o que a gente vai passar fome, com esse governo a gente vai comer só pé de galinha. É a mentalidade dela. É o que ela vai comer mesmo, é pé de galinha, porque é o que ela está declarando, é o que ela está profetizando. O pastor Ronaldo sempre fala aqui na oração das 6, que nós não devemos olhar com a ótica humana, mas nós devemos olhar sempre com a ótica de Deus. A ótica humana, ela vai nos levar ao fracasso. Ela vai dizer: eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir, eu vim de uma família desgraçada, miserável. Não. Na ótica de Deus, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não limite o poder de Deus. Não limite. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu amo a frase de um livro de um autor chamado Guilherme Caren. Lá no final do seu livro, depois de muita persistência, muita luta, ele escreve uma frase e ele diz o seguinte: ouse grandes coisas por Deus, espere grandes coisas de Deus. Nós ouvimos aqui os testemunhos das pessoas que ousaram. Se você não ousar, você não vai ter. O que é ousar? É eu crer. Crer na palavra. E eu falei para os meus discípulos o seguinte: nós precisamos orar. Por quê? Porque a oração, ela nos mantém de pé. Mas a palavra, precisamos meditar na palavra. Por quê? Porque a palavra, ela tem várias características. A palavra diz que ela é luz, a palavra é o caminho, é a verdade, é a vida. A palavra nos dá vitória, a palavra de Deus nos faz conquistar o impossível. Então precisamos todos os dias meditar na palavra. Daniel, irmãos, ele buscou o Senhor, ele consagrou a vida dele. E aqui no versículo 6, eles intentaram contra a vida de Daniel. Capítulo 6, versículo 10 em diante. Daniel passou a incomodar aquelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas viam que Deus era com ele,
que ele tinha uma vida de bênção, ele tinha uma vida de vitória. Deus o guardava, Deus o protegia. E aí, alguns amigos de Daniel, entre aspas, chegaram com Nabucodonosor e disseram: olha, rei, nós vamos fazer uma estátua tua, e todo aquele que não se prostrar diante dessa estátua vai ser lançado na cova dos leões, na fornalha. E hoje não é diferente, irmão. Hoje o mundo está aí, de todas as formas, tentando parar a igreja, criando leis para fechar as igrejas, a perseguição. A nossa Santa Ceia, ela vai ser quinta-feira. Quinta-feira vai ser 1º de setembro, tá? Então o apóstolo Helder pede para avisar que nenhum irmão dessa igreja falte. Estejamos todos aqui. Amém? Quinta-feira na Santa Ceia, ele vai consagrar aqui a igreja, vai explicar algo sobre a política, e abrir os olhos da igreja para muitas coisas que estão tentando passar pelo Congresso para prejudicar a igreja. Então, quinta-feira, Santa Ceia do Senhor, vamos estar todos aqui presentes. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando souberam disso, eles disseram: olha, vai ser tocado alguns instrumentos, e quando esses instrumentos forem tocados, aqueles que não se prostrarem diante da imagem do rei Nabucodonosor vai sofrer sérias consequências. E Daniel, quando soube disso, aqui no capítulo 6, versículo 10 e 11, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas para o lado de Jerusalém. Jerusalém simboliza a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E por causa disso, Daniel ele foi lançado na cova dos leões. Creio que muitos já leram isso. Mas Daniel ele se manteve fiel. Daniel sabia que ali na Babilônia, em meio às corrupções, em meio a outros deuses, em meio à idolatria, ele não iria resistir se ele não estivesse cheio do Espírito, cheio do azeite, cheio do óleo, cheio da palavra, cheio da unção, tendo um coração leal a Deus, honrando a Deus. Então ele entendia que ele precisava orar, e ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que Daniel foi um jovem diferente, foi um jovem que passou por vários governos. Por quê? Porque tinha uma vida de santificação ao Senhor. Então, como igreja, é hora de nós nos levantarmos, de pagarmos um preço em oração. Sabe, irmãos, a nossa vida ela só vai mudar de fato, de verdade, de dentro para fora, essa mudança, quando nós entendermos o valor da oração. Não importa as circunstâncias, sabe, quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos fiel a Deus, honrando a Deus, não importa as lutas, não importa as dificuldades, sabe, você não vai se descabelar não, mas você vai crer no Senhor, crer na palavra, e Deus ele vai lhe abençoar. Então, a gente precisa aprender
com Daniel, 3 pontos. Honra ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo nós devemos honrar o Senhor. Em todo tempo nós temos que ser fiel ao Senhor. Não orar só quando estamos passando por um problema, dificuldade financeira, ou um problema de saúde, ou um problema conjugal. Não, nós devemos orar em todo tempo. Todo tempo estar na presença do Senhor. Devemos honrar o Senhor também através do nosso testemunho. Hoje a gente prega a palavra para muitas pessoas e algumas dizem assim: irmão, como é que eu vou ser cristão? Como é que eu vou servir a Deus se o meu amigo, o meu vizinho, o meu pai, a minha mãe, eles dão um mau testemunho? Eles são crentes lá na igreja, mas aqui em casa eles são péssimos como cristão. Tem aquela história que o menino diz que o pai dele estava pregando e quando acabou o culto, ele correu, se agarrou ao púlpito e começou a puxar o púlpito na direção da porta. E o obreiro, quando viu aquilo, falou: menino, deixa esse púlpito aí, esse púlpito é da igreja. Para onde tu queres levar esse púlpito? Ele disse: pastor, eu quero levar esse púlpito lá para casa. Eu quero botar esse púlpito na sala de casa. Aí o pastor perguntou: mas por quê, menino? Ele falou: não, porque o papai, quando está aí atrás desse púlpito, ele é um grande homem de Deus. Mas quando ele está em casa, ele é o Satanás em vida. Entende, irmãos? Então, o nosso testemunho é de suma importância. Daniel, ele entendeu que Deus era com ele, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E as pessoas iriam conhecer Deus através da vida dele. Ele dando um bom testemunho. Ele falando do amor de Deus. Ele pregando o amor de Deus. Então, a gente precisa testemunhar. A gente precisa ter um coração fiel a Deus. A gente precisa pregar a palavra. Na nossa cultura hoje, vivemos num Brasil, num país onde querem criar leis. Hoje você não pode mais repreender seu filho. Hoje você não pode mais optar por um conselho dos seus filhos. Hoje querem criar tantas leis, LGBT, por aí afora. Então a gente precisa orar para que Deus mude e para que Ele seja de fato, de verdade, o Deus do nosso Brasil. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente precisa, irmãos, viver aqui e agora os padrões de Deus. A gente não precisa se moldar aos padrões do mundo. Hoje, principalmente a juventude, ela se deixa levar com muita facilidade os padrões do mundo. Se um jogador ou um ator deixa só um fio de cabelo, no outro dia a igreja está assim, alguns. É isso aí, irmão. É o jogador, é o ator, né? E aí a pessoa não olha para dentro da igreja, não se espelha nos seus apóstolos, nos seus líderes, nos homens de Deus. Não, querem viver os padrões do mundo. Nós precisamos viver os padrões de Deus. Viver o reino de Deus dia após dia. Nós precisamos nos levantarmos em oração para que Deus mude a nossa sorte. O Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então, para que Deus possa restaurar a nossa vida, para que Deus possa restaurar o nosso Brasil, para que Deus possa restaurar nossas famílias, precisamos orar. 2 Crônicas, capítulo 20, fala de uma situação do rei Josafá. Ele
recebeu uma notícia de que 3 reinos vinham contra ele. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que lhe avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Eu não sei, irmãos, qual é a multidão de problema que você está atravessando. Eu não sei qual é a multidão de dificuldade que você está atravessando. Mas se você buscar ao Senhor, com certeza Ele vai te dar vitória. Versículo 3 diz: então Josafá teve medo. Nós somos seres humanos. Qualquer um de nós, quando recebe uma notícia desagradável, as pernas tremem. A gente tem medo. A gente tem medo até do novo. Ah, não, irmãos, eu saí do meu emprego, eu tenho muita vontade de colocar uma empresa para mim, trabalhar por minha conta, por conta própria. Sabe, irmão, mas eu tenho medo de não dar certo. A gente precisa usar. Com Josafá não foi diferente. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Ou seja, ele passou a orar. Ele disse: por mim mesmo, humanamente falando, eu não vou conseguir. Eu não tenho um exército capaz de vencer esses 3 inimigos. Mas eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus imbatível. Eu tenho um Deus que abre o mar vermelho. Eu tenho um Deus que ressuscitou a Lázaro. Eu tenho um Deus que faz qualquer coisa por mim. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo o sempre. É esse Deus que eu e você servimos, um Deus imbatível, um Deus imutável. Pastor Elisângela falou aqui sobre Abraão, um grande homem de Deus. E essa bênção é para nós, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Então a bênção, ela se perpetua até hoje, até amanhã e para todo sempre. Mas nós precisamos entender que o primeiro ponto é nós orarmos. Segundo, é nós meditarmos na palavra. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Livro com L maiúsculo, lei com L maiúsculo, a palavra do Senhor. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se queremos ter uma vida de sucesso, se queremos ser bem-sucedido, nós precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos praticar a palavra de Deus. Terceiro ponto, precisamos evangelizar. Nós temos um alvo aqui na igreja, amém? Todos nós sabemos que agora em dezembro nós vamos multiplicar, e nós só podemos multiplicar se nós sairmos todos os dias para evangelizar, para falar do amor de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18, é a grande comissão. Quando eu fui para a Igreja da Paz, lá na 1º de dezembro, tinha um rapaz chamado Cláudio. Cláudio, ele era analfabeto, mas ele tinha um desejo muito grande de aprender a ler, porque ele queria falar do amor de Deus. Ele queria falar
do Deus que mudou a vida dele, a história dele. E na época o pastor João começou a ensinar algumas letras para ele, e juntando as letras ele mandava ele ler na Bíblia. E ele aprendeu a ler. Mas antes dele aprender a ler, ele era um dos maiores ganhadores de alma do nosso ministério, através de falar apenas do seu testemunho. Ele chegava com as pessoas ousadamente e dizia: irmão, eu era ladrão, eu era drogado, e um dia me falaram de Jesus, que Jesus podia mudar a minha vida, que Jesus podia mudar a minha história. E eu fui na igreja eu aceitei Jesus, e hoje eu sou uma nova criatura. Eu não preciso mais de drogas, hoje eu trabalho honestamente, eu não preciso mais roubar ninguém. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que muda a história. Esse é o Deus que transforma a vida. Você que está nos visitando aqui, eu não sei como é a sua vida, mas se você hoje der uma oportunidade para Jesus, todos nós que aqui estamos sentados, um dia antes de aceitar Jesus, nós demos uma oportunidade. Alguns para as drogas, outros para a prostituição, outros roubavam, outros eram assassinos. Mas um dia, quando entraram nessa igreja, nesse ministério, ouviram a palavra, ela é vida, ela é luz. Deram uma oportunidade para Jesus, e Jesus mudou a sua vida e a sua história. E ele ganhava muitas almas, e ele ficou muito feliz porque ele aprendeu a ler, e aí muito mais almas ele passou a conquistar. Então Mateus 28, versículo 18 ao 20, fala sobre a grande comissão. Isso aqui não é só para mim, isso aqui não é só para o Lucas, não. Essa grande comissão é para todos nós. Todos nós fomos chamados para reproduzir a vida e o caráter de Deus nas pessoas lá fora. As pessoas hoje, elas precisam de amor. As pessoas hoje lá fora precisam de uma palavra de incentivo, de mudança. Quantas pessoas aí estão jogadas nas sarjetas, drogados, alcoólatras, abandonados pelas famílias, porque eles perderam a esperança. E nós, que temos o poder de Deus, que temos um Deus todo-poderoso, nós temos a mudança para essas pessoas lá fora. Então essa grande comissão é para todos nós. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então todos nós temos que ganhar as vidas, é uma ordenança de Jesus. E quando não evangelizamos, e quando não ganhamos as vidas, nós estamos desobedecendo ao Senhor, porque é uma ordenança de Deus. Quarto tópico, custearmos a obra de Deus. O pastor Elisângela falou, sobre a questão da casa que nós não tínhamos. Morei 2 anos com a minha sogra e compramos esse terreno, construímos, e aí andávamos de bicicleta para todos os lugares, e projetamos e ousamos comprar um carro, e Deus nos abençoou, como ela mesma falou, nós já estamos no 3º carro, e isso é só o começo. Se você for olhar a sua história, se você for voltar aí no túnel do tempo, há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, com certeza, hoje, a sua vida é melhor. Pastor Ronaldo
trabalhava num supermercado ali na Tavares Bastos. Ele dava 4 viagens de bicicleta. Ia de manhã, voltava para almoçar, ia à tarde e voltava à noite. Tinha um preparo físico muito bom. Mas ele não se contentou com isso. E ele começou a projetar. Comprou seu primeiro carro, um Escort, Chapolin Colorado. Quando ele entrou no carro, habilitação nova, igual eu, as pernas tremiam. Já queria chamar alguém para ir buscar o carro. E a pastora Dina, ousada, disse: não, você tirou a sua carteira e você vai chegar com esse carro lá em casa. E chegou, né? E aquilo ali foi o começo de uma história. Hoje também está no 3º carro. Isso não é só para mim, nem só para ele. Isso é para toda a igreja. O apóstolo Helder tem declarado nessa igreja que desse ministério, Deus vai levantar 12 milionários. Eu sou um deles. Eu creio. Amém? Muitos aí levantaram a mão, tem mais de 12. Outros só acharam graça. Amém? Foi o que aconteceu com Sara, quando Deus disse: olha, tu vai ser mãe de nações. Ela achou graça. Ela disse: como eu posso já, uma mulher idosa, né? Mas Deus fez cumprir. E eu creio que Deus vai levantar aqui pessoas assim prósperas. Deus vai levantar aqui pessoas que, quando o pastor Helder disse assim: nós precisamos de X valor para construir algo, vai ter confusão para dizer: não, pastor, eu quero dar, eu quero abençoar, vai ser eu, né? Deus vai nos abençoar de uma forma gloriosa. Deus vai mudar a nossa história, amém? Lucas 6,38. Lucas 6,38 é o segredo para você ter uma vida próspera, para você ter uma vida abençoada. Se você ainda não marcou, marque aí na sua Bíblia. Escreva aí bem forte para você não esquecer. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O segredo é dar. Porque quando você dá, automaticamente você vai receber. E aqui é um segredo: generosamente, ou seja, gratidão. Dízimo é a lei. 10% do que vem embutido em tudo que você ganha é do Senhor. Você fica com o restante, 90%. A oferta é essa parte aqui, generosa. Você é grato a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Você é grato a Deus pelo que Ele vai fazer ainda na sua vida, na sua família. Segundo ponto, Daniel, ele enfrentou a realidade da luta espiritual. Ele entendeu que aquilo ali não era um complô contra ele diretamente, mas aquilo ali era uma guerra espiritual no reino dos céus, onde as pessoas estavam sendo usadas pelo diabo para tentar pará-lo, para que ele pudesse se intimidar. Mas de maneira alguma ele cruzou os braços. Ele disse: não, isso é uma luta espiritual e eu preciso me levantar. Eu preciso viver agora o momento de Deus. Daniel não foi levado ali como escravo à toa, não, mas foi pelo propósito de Deus. Deus tinha um propósito através da vida dele. E aqui em Daniel capítulo 6, versículos 5 ao 9. Daniel capítulo 6, 5 ao 9. Diz assim:
Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura do interdito. Ou seja, Daniel entendeu que aqueles homens estavam ali naquele momento tentando prejudicá-lo, tentando parar o plano de Deus através da vida dele. E não é diferente conosco, irmãos. Hoje eu vejo assim a igreja totalmente desmotivada. E o diabo tem usado essa desmotivação para parar a igreja, para parar os evangelistas, achando assim: não, hoje é quarta-feira, eu não vou não, estou cansado, sabe? Deixa que eu vou domingo eu descanso mais um pouco, sabe? Não, irmãos, nós precisamos nos levantarmos. Outro dia eu trouxe uma palavra na Rede Jovem sobre a questão do entusiasmo. A gente vê aí os campeonatos de futebol, lutas de UFC, as pessoas não medem esforço, compram um ingresso, R$40, R$50, R$100, e ali com todo o entusiasmo do coração, gritam pelo time, mordem escudo na camisa e fazem tudo pelo time com tanto entusiasmo. E nós, quando éramos do mundo, tínhamos esse entusiasmo pelas coisas do mundo. Deixávamos até a última sapato, calça, tudo na boca de fumo, documento nos bares para ir buscar no outro dia. Por quê? Porque aquilo que entusiasmava o nosso coração. E hoje dentro da igreja é uma desmotivação. Se o ministro de louvor, se o pastor não disser, dê um glória a Deus, aleluia, quer dizer, uma igreja apática. Não, é isso que o diabo quer. Nós devemos louvar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo, aplaudirmos ao Senhor bem forte, darmos o maior glória a Deus, darmos o maior poder ao nosso Deus, porque Ele é digno de tudo isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, aqui narra a história de Pedro e João. Atos, capítulo 4, versículo 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outro que é a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Ou seja, eles foram presos. E aí as autoridades estavam querendo que eles cessassem de falar de Deus, que eles parassem de pregar o amor de Deus. E eles disseram: olha, o que é mais justo? É dar crédito a vocês ou dar crédito a Deus? Porque em Deus nós vimos e ouvimos. O que foi que eles viram? Eles viram a mudança na vida deles. Eles viram os milagres que Deus fez, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, dando visão aos cegos. Eles viram isso. E ele diz: nós vimos, versículo 20, nós vimos e ouvimos.
Ou seja, eles ouviram o Evangelho. Eu costumo dizer isso, eu falei isso para uma pessoa ontem, que hoje, domingo, é o dia que dá maior pessoas, o número de pessoas na igreja. E a palavra é pregada para 600, 500 pessoas que tem aqui. Mas nós vamos ver a diferença dessa palavra na vida daqueles que colocarem no coração, apegarem-se a essa palavra e praticarem. Por exemplo, nós ouvimos aqui a irmã Francisca e a irmã Larissa. Ouviram sobre a oferta ousada. Pegaram para si, praticaram e tiveram o resultado. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Vou achar Efésios. Ajuda aí, Lucas. Sumiu? Amém. Coloca aí, Rodrigo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Amém? Vamos lá. Fala sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal na região celestial. Então nós temos um inimigo. Nosso inimigo é o diabo. E quando você vai para uma guerra, você tem que conhecer o seu inimigo. Você precisa conhecer quais são as armas que ele vai usar. E ele tenta de todas as formas nos parar, ele tenta de todas as formas nos colocar para baixo, cabisbaixo, desanimar. E muitas das vezes nós damos crédito para isso. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é pai da mentira. Mas muitas das vezes o diabo chega e diz assim: Fátima, tu não vais conseguir. E aí às vezes a gente deixa essa palavra entrar no nosso coração e a gente diz assim: não, não vou conseguir, eu vou parar por aqui. Para mim chega. E não damos crédito para a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Amém? Terceiro e último ponto. Devemos colocar toda a nossa esperança no Senhor. Volte lá para Daniel, capítulo 6. Versículo 25 ao 28. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens de toda a terra, as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo
e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Se naquele momento que Daniel recebeu aquela notícia, que aqueles homens o pegaram orando, e que ele seria lançado na cova dos leões, naquele momento, se ele tivesse parado, ele tinha sido comido pelos leões. Mas ele entendeu: não, eu não estou aqui em vão, eu estou aqui para cumprir um propósito do Senhor, eu preciso tomar uma posição de orar, de me santificar, de entender o projeto de Deus para a minha vida, de viver Deus aqui neste lugar, e de levar o poder de Deus a ser conhecido aqui em meio a outros deuses, em meio a outra cultura. E ele disse: se eu colocar a esperança em mim, homem, eu vou sucumbir. Se eu colocar a esperança no meu braço, eu vou perder. E muitas das vezes, irmão, nós não vencemos por quê? Porque nós queremos vencer com a força do nosso braço. Nós queremos colocar a nossa esperança em um político que vai mudar, que vai fazer, que vai me dar um emprego, que vai me dar um cargo melhor. E esquecemos de colocar a nossa esperança no Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é quem nos dá a vitória. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículos 18 ao 31. Glória a Deus. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim, apóstolo Paulo dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. A nossa esperança, ela é o Senhor. E é nele que nós somos salvos. Porque a nossa esperança, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o guardamos. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em tudo nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Talvez você diga assim: pastor, mas eu estou com meu filho doente. Pastor, no momento eu estou desempregado. Pastor, no momento os meus filhos estão desviados. A minha esposa está desviada, o meu esposo está desviado. Deus tem um propósito em tudo isso. Ele quer te levar a orar mais, a conhecer mais o Senhor, a depender mais do Senhor. Coloque a sua esperança nas mãos do Senhor. E com certeza, irmãos,
Ele vai nos abençoar. Romanos 12, 2, estou terminando. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. O problema do ser humano é que quer coisa para ontem, para amanhã. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus não chega antes e nem depois. Deus tem o tempo certo. Tudo no tempo de Deus é maravilhoso. Amém? Daniel venceu as lutas e a dificuldade, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de fidelidade, tendo uma vida de honra, tendo uma vida buscando ao Senhor. E que nós também possamos, irmãos, buscar o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos visitando, quer aceitar Jesus, você vai vir aqui à frente. Nós vamos lhe ajudar em oração. Você que está enfermo, amém? Deus é o Deus da cura, Ele está nesse lugar. Você vai vir aqui à frente, os pastores, obreiros, missionários vão orar em você. E a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Amém? Talvez você diga assim, pastor, eu estou desmotivado, desanimado, sabe? A minha célula está desmotivada. Vem aqui à frente, nós vamos orar. E Deus vai ressuscitar os nossos sonhos.